Olá, boa tarde. Esse domingo, 27 de setembro de 2020, eu assisti um documentário agora à tarde falando sobre a Arca de Noé. E no documentário falou alguma coisa que eu já vi também alguns pregadores falando. Alguns pregadores falam que Noé passou 120 anos para construir a arca. Outros pregadores falam que Noé passou 100 anos para construir a arca. Tudo isso acontece por falta de conhecimento. As pessoas deveriam pesquisar. Tudo o que aconteceu na Bíblia tem um contexto histórico. Podemos usar a inferência, esses cálculos de inferência, com tranquilidade, para não cometer os mesmos erros. Ao cara ver alguém falando que Noé passou 120 anos para construir a arca, ele, ao invés de procurar a pessoa subsídios que sustente essa afirmativa que Noé passou 120 anos para construir a arca, ele não, simplesmente porque foi alguém famoso, alguém bem eloquente que sai pregando, e ele sai também repetindo o mesmo erro, dizendo que Noé passou 120 anos para construir a arca. Mas como saber que Noé não passou isso, construir a arca? Vamos entender. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 5. Gênesis, capítulo 5, versículo 32. No Gênesis, capítulo 5, versículo 32, a Bíblia diz: E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé sem Cã e Jafé. Observe. Depois dos 500 anos da vida de Noé, ele gerou esses três filhos, Sem, Cã e Jafé. 500 anos, certo? Agora vamos para o acontecimento, o anúncio da construção da arca. Abra sua Bíblia no Gênesis 6. Então você leu em Gênesis 5 e 32 que Jó tinha, a partir do ano 500 da vida de Jó, foi o de Jó o quê? De Noé, do ano 500 da vida de Noé, foi que nasceram Sem, Cã e Jafé. Isso não significa que nasceu um ano 500, outro no ano 501, 503. Não, está mostrando que a partir daí, não dá uma data, a partir do ano 500. Depois que ele tinha 500 anos, a partir daí, foi que nasceram esses três filhos, Sem, Cã e Jacó. Lembrando, Gênesis 5 e 32. Gênesis 5 e 32. Agora pegue a sua Bíblia, no mesmo Gênesis, capítulo 6, a mesma Bíblia, no Gênesis, capítulo 6, e versículo 18. Nós lemos 5 e 32, que fala que foram a partir de 500 anos, ele já tinha 500 anos quando a partir daí nasceram os três filhos, e agora você vai para o 6 e o 18. O 6 e o 18, quando Deus anuncia a arca, a história, a arca, a construção, ele diz: Mas contigo, 6 e 32 e 18, 6 e 18 do Gênesis, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Isso é, quando Deus anunciou a construção da arca a Noé, os meninos que nasceram a partir do ano 500 já tinham crescido, já tinham se tornado homens e já eram casados. Ora, se a partir do ano 500 é que eles nascem, e quando Deus anuncia a arca, esses rapazes já estavam casados, e sabendo que a maturidade para o casamento naquele tempo não era como hoje, porque 40, 50 anos era uma criança, pois as pessoas viviam 600, 700 anos, 800, 900.
E quando Deus anunciou a arca, as crianças que nasceram a partir do ano 500 da vida de Noé, que está registrado no livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 18 a seguir, já estavam casados. Isso é, daí passava dos 50 anos. E no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, veio o dilúvio. Observe. Depois do ano 500 da vida de Noé, a partir do ano 500, foi que nasceram Sem, Cã e Jafé, a partir do ano 500 da vida de Noé. O tempo passou, Sem, Cã e Jafé cresceram, tornaram-se homem, arrumaram mulheres, já estavam casados todos três, quando Deus anunciou a construção da arca. Então eles três já trabalharam com o pai. Já homem feito e casado, trabalharam com o pai. Então só aí, do ano que for, a partir do ano 500, só aí passou mais de 50 anos. Porque a maturidade para casar naquele tempo não era como hoje. E o dilúvio veio no ano 600. Então, aonde é que vocês estão arrumando 120 anos? Onde é que vocês estão arrumando 100 anos da construção da arca? Por favor, pesquise mais, estude mais, para que não cometam tantos erros, tá bom? Um bom dia. A Bíblia, lembre, Gênesis 5:32, fala que o Sem, Cã e Jafé nasceram a partir do ano 500. Gênesis 6:18 fala que quando Deus anunciou a construção da arca Noé, Sem, Cã e Jafé, que nasceram a partir do ano 500, já estavam casados e tinham filhos. Ou já estavam casados, não fala em filhos, já estavam casados. Tem um filho que nasce, mas na arca. E o dilúvio veio no ano 600. Então, por favor, não ensine mais que a arca, Noé passou 120 anos construindo a arca, porque a Bíblia não diz isso.